Oi, galerinha, tudo bem com vocês? Bom, hoje começando mais uma semana, eu não poderia deixar de falar dessa data comemorativa que temos nessa semana, tá? Neste mês de abril. E imagino que vocês já lembraram, né? Sim, é o Dia do Índio. E eu não poderia, é claro, essa semana deixar em branco e deixar de falar um pouquinho para vocês sobre essa data importante. Você sabe aí, crianças, por que em abril comemoramos o Dia do Índio? Então, vocês sabem por que existe o Dia do Índio? Vocês sabem também por que ele é comemorado no dia 19 de abril? Eis a questão, né? Por que essa data? E por que isso é tão importante? Sim, galerinha, é isso aí. O Dia do Índio é importante, sim, e por ser tão importante também que hoje ele é comemorado em toda a América Latina todos os anos, tá? E isso por quê? Porque em 19 de abril de 1940, nessa data, crianças, as lideranças indígenas, de todos os povos se reuniram lá no México, tá? Pois eles descobriram que tinham as mesmas dificuldades, eles tinham pontos em comuns de lutas por igualdade, né? Então eles se reuniram porque eles decidiram que unindo forças eles estariam mais fortes para poder combater e lutar contra os governos, né? Aí pelas suas antigas terras, né? E falando de antigas terras, a gente volta lá no Sim, sim, crianças. E falando da luta, né, dos indígenas por antigas terras, que a gente volta lá no início, né, quando a gente aprendeu um conteúdo de história sobre a colonização dos portugueses quando chegaram ao Brasil. Quem que eles encontraram aqui? Quem que estavam aqui? Sim, os índios, povos indígenas já estavam aqui. E eles viviam tranquilamente, né, até eles chegarem, né, eles viviam bem, eles viviam livremente, né, através da pesca, eles viviam aqui também através da caça da pesca, eles tinham já as línguas deles, eles viviam também com os costumes, né, com a cultura deles, e aí então chegaram os portugueses. O que aconteceu, né? A gente já sabe que não foi nada fácil a partir do momento que eles chegaram. A vida dos índios não se tornou muito difícil, muito dura, né? Foi muito triste, porque os portugueses obrigaram, né, os índios a aprenderem a língua deles, aprenderem os costumes deles, e também obrigaram os índios a trabalhar arduamente para eles, né? E isso não foi fácil para os índios, foi muito duro, né? A gente sabe que em história vocês já aprenderam, né, que atualmente nos dias de hoje existem, né, ainda existem aldeias indígenas que sim, têm já contato com a sociedade, né, por causa de tudo que eles já viveram e tal, né, mas ainda tem muitos indígenas que ainda se isolaram e não têm contato algum com a sociedade, tá, galerinha? Bom, e depois dessa vida difícil que eles tiveram, né, com os colonizadores portugueses, os índios sobreviveram, eles lutaram sempre, lutaram muito, porque eles são um povo forte. E então o que aconteceu? E chegou nos dias de hoje, atualmente, né, vou trazer alguns dados para vocês, dados do IBGE, que atualmente, hoje, existem aproximadamente 900 mil pessoas, né, indígenas, tá? Divididas em 254 povos. E falam 150 línguas diferentes, tá? É isso mesmo, gente. Parece muita língua sim, mas existem. Entre eles existem esse montão de línguas, tá? Essa variedade aí. Bom, então, eu consegui trazer essa introdução um pouquinho hoje sobre os índios, tá? Eu queria que, de repente, vocês, essa semana, eu vou trazer alguns questionamentos, algumas coisas para vocês pensarem, por enquanto, né? E depois, lá no sistema, eu coloco algumas atividades sobre alguns questionamentos que eu vou trazer para vocês aqui, tá bom? E, de repente, vocês fazem alguma pesquisa também, tá? Vou explicar para vocês. Atualmente, hoje, né, até o 5º ano, né, o que vocês lembram, que se vocês aprenderam, né, sobre os índios, o que vocês pensam, o que vocês sabem sobre os povos indígenas, né? A professora, né, gostaria de levantar isso para vocês pensarem também. O que vocês também, se vocês já ouviram algumas músicas dos índios, né?
Ah, mas como assim? Não é música, mas assim, eu não me refiro a músicas que falam de índios, né? Não, mas assim, se vocês conhecem sobre, né, essa cultura da música deles, né? De músicas que eles já escreveram, feitas por índios e falada na língua de índios. Vocês, em algum momento, já tiveram esse contato? Professora, eu queria saber também. E também eu queria saber de vocês, se vocês já estudaram, conhecem um pouco sobre a influência, né, dos índios na nossa cultura de hoje, né? Qual é a influência deles também na nossa alimentação que a gente tem hoje? Sim, porque temos bastante influência dos índios também, tá, galerinha? E também vou deixar para finalizar aqui uma frase do Daniel Munduruku. Vocês sabem quem ele é? Bom, vou deixar essa questão para vocês então, para vocês pesquisarem quem foi, né, Daniel Munduruku, né, e qual a importância dele para os índios, tá? E a outra pesquisa que eu vou deixar para vocês aqui já no vídeo é para vocês me falarem o que é a FUNAI, que importância tem, né, da FUNAI para os índios, né? Que importância qual é o papel, né, deles hoje, tá? Então, essa é a pesquisa que eu vou deixar para vocês. E eu vou deixar essa frase aqui para vocês também, né, do Daniel, que ele disse o seguinte: os povos indígenas fazem muito esforço para entender o Brasil, né? E isso já há mais de 500 anos, né? A gente já sabe disso. Sendo que o Brasil faz sempre muito pouco esforço para compreender e entender os povos indígenas. Então é isso, galerinha. Eu vou deixar isso para vocês pensarem, esses questionamentos e para vocês fazerem essa pesquisa, né? Da FUNAI e do Daniel, certo? A gente se vê no próximo vídeo. Fiquem com Deus. Um abraço, galerinha. Até mais.